O que eu fiz para o meu consultório ter mais resultados? Eu sou Rafaela Silvério, eu sou nutricionista e empresária Nutricion, e nesse canal eu falo com nutricionistas de consultório que querem de fato crescer, alcançar maior faturamento e maior captação de clientes. Bom, aqui eu vou trazer alguns pontos que realmente me fizeram gerar resultados com o consultório. Então, sair do amadorismo e realmente se profissionalizar com o consultório de nutrição. E o que eu fiz, de fato, a melhor atitude que eu tive para mudar o jogo foi realmente levantar alguns dados para mensurar o resultado do meu consultório. Então, basicamente, os dados principais para que eu pudesse realmente comparar sobre tal projeto, sobre tal estratégia, se aquilo estava dando certo, se estava dando errado, qual seria o próximo passo e principalmente para que eu conseguisse me comparar comigo mesmo. Então, como que eu estava ontem, como que eu estou hoje, será que eu consegui evoluir? E então, qual que é o próximo caminho? Eu vou te contar quais foram os dados que eu comecei a acompanhar e que eu utilizo para acompanhar até hoje, que realmente mudam o jogo aí. Mas antes eu gostaria de te convidar para me seguir nas redes sociais também, no Instagram, que é rafasilverio.b, que lá diariamente eu trago conteúdo sobre empreendedorismo no consultório, sobre crescer de fato e conseguir viver da nutrição. Então é fundamental você ter uma planilha, ter algum meio para registrar os dados de evolução do seu consultório. Então, a cada mês, a cada final de mês, por exemplo, todo último dia do mês, você vai preencher a sua planilha com os seus dados. E nessa planilha é fundamental você ter alguns registros importantes, e que entre eles a gente tem o número de marcações de consultas. Então, faça uma lista do mês de quantas marcações de consultas você teve e de onde vieram então essas consultas. Então, X marcações vieram no Instagram, X marcações vieram de parcerias, X marcações vieram de indicação. Enfim, qual que foi ali o meio daquela marcação. Então, você já vai ter um parâmetro, até mesmo se as suas redes sociais estão sendo eficientes de forma profissional, que você usa para captar clientes, ou se tal parceria que você criou tá dando certo, tá realmente trazendo clientes, se esse for o real objetivo da parceria. Enfim, então você vai acompanhar dados para você até entender se tal projeto seu está dando certo ou não. O segundo dado fundamental é o número de consultas. Perceba que a gente vai ter uma lista de marcações e uma lista de consultas, para que a gente também consiga analisar esse meio caminho do contato com o potencial cliente. Ok, ele marcou, mas será que ele realmente compareceu na consulta? Será que ele realmente converteu em cliente? É fundamental também a gente ter essa análise. De repente você viu que o número de marcação não condiz ali com o número de consulta mesmo que foi realizada. Então você vai pensar o que aconteceu nesse meio do caminho. Por que será que teve desmarcações ali das pessoas que marcaram a consulta, de novos clientes que deveriam chegar na consulta, mas não chegaram, marcaram e desistiram? O que será que aconteceu nesse meio tempo? E além disso, o que você pode fazer para reduzir se é algo que acontece com frequência. E ao registrar os dados de consultas realmente realizadas, é importante também você determinar o que é nova consulta e o que é consulta já de acompanhamento, então retornos de consulta. Então, novas consultas vai ser importante para de fato você entender como que foi a sua captação de clientes. É nesse dado que você vai entender se a captação está legal ou se não está legal, né? E aí sim, entre as fontes que você tem de marcações, você vai entender o que você pode priorizar, focar suas energias para bolar estratégias e melhorar esse parâmetro. E aí, com os registros de consultas de acompanhamento, você também pode ter uma taxa de fidelização. Então, por exemplo, você viu lá que nesse mês que passou, você deveria ter X consultas de retorno, ou seja, pacientes ativos que retornariam para o acompanhamento nutricional. Então, frente a essas marcações de retorno, quantos realmente compareceram nessa consulta? Então, você vai ter também uma taxa de fidelização. Os pacientes que estão ativos estão retornando. 90% dos pacientes que estão ativos no acompanhamento
se mantém. A gente teve uma maior taxa de desmarcações e desistências do acompanhamento nutricional. Então você vai pensar em estratégias de fidelização de fato. Por que é que as pessoas não estão voltando? De repente melhorar sua comunicação, mostrar para o cliente a importância do acompanhamento e não de uma consulta avulsa. Então, nesse sentido, você realmente registrar essas marcações de primeira consulta e consultas de acompanhamento vai também trazer uma análise da fidelização. Às vezes é comum que o Nutri nem registre isso, nem lembre muito bem do paciente que ele deveria voltar, mas aí desmarcou, nunca mais marcou e já se passou um ano, o paciente não voltou na consulta. Então esse é um ponto importante, a fidelização não está legal. Então, se você registra sempre, você vai saber qual que é essa taxa de retorno de consulta. Claro que às vezes você marcou o retorno para 2 meses, não vai retornar no mês seguinte de uma consulta. Mas enfim, daquele segundo mês que era para ter retornado, faça essa taxa de fidelização, essa taxa de comparecimento quando a consulta de retorno já foi marcada. Então, esse é um dado bastante importante. Vale a pena também você registrar, dentre as consultas que você atendeu no mês, ou enfim, com a frequência aí que você está analisando, qual que foi o modelo de negócio que o cliente comprou. Então, por exemplo, assim, é consulta, legal, mas você vende consulta avulsa, você vende pacote de consulta, consulta presencial, consulta online, ou você vende uma consultoria. Então, coloque também qual que foi o modelo escolhido desse serviço ou produto que você entregou para o cliente. Porque assim também você vai ter um parâmetro. Você vai comparar, eu vendo pacote de consulta que são 3 consultas juntas, mas os pacientes estão escolhendo, em sua maioria, a consulta avulsa. Então, você vai pensar em estratégia. É mais interessante para você vender pacote? Talvez, se você não está convencendo muito bem o cliente sobre a venda do pacote, sua comunicação nesse pitch de venda também pode mudar, pode melhorar. Então, você vai analisar esses resultados também. Esse mês eu vi que eu vendi mais consulta online. Então, você também vai analisar o que será que você fez, que você mudou, que vendeu mais consultas online, que gerou mais interesse nas pessoas. Será que nas suas redes sociais você falou mais sobre essa metodologia de consulta online? Então, começa a registrar também essas análises. Por que será que isso aconteceu? Seja lá um resultado bom ou um resultado ruim. É importante sempre você mensurar. Porque de repente lá no próximo ano você vai querer uma estratégia para atender mais online. Você quer focar em alguma outra coisa, você, sei lá, é mãe e quer cuidar do filho ali naquele mês que tá doentinho. Qual estratégia eu uso para ter mais atendimentos online? Então, você vai analisar lá, o ano passado deu certo. Deixa eu ver o que eu fiz. Então, você vai lembrar, né? Se você contar só com a sua memória, às vezes você não vai conseguir lembrar. E aí, outro registro fundamental também é, de fato, o faturamento. Então, frente ao que o cliente comprou, o tipo de serviço que ele adquiriu, quanto é que ele pagou. Então, de repente, a sua consulta avulsa custa um valor, o seu pacote de consulta custa outro, o seu grupo de emagrecimento custa um outro valor. Então, registre também qual que foi de fato o faturamento. Então, eu recebi do cliente tanto. E aqui a gente tem uma dúvida bastante comum entre os nutricionistas. O faturamento não é o seu lucro, porque você vai precisar registrar também as suas despesas. Então, quanto que você gasta de fato para prestar esse serviço. Então, se você tem um consultório, por exemplo, se você aluga o seu consultório, o aluguel entra como uma despesa, as contas envolvidas nesse ambiente, então internet, água, luz, o software que você usa para registrar os dados dos seus pacientes, todos os materiais, equipamentos que você utiliza para prestar esse serviço. Então, tudo isso tem que estar na sua lista de despesa. Nesse último mês eu investi numa bioimpedância. Tá na sua lista de despesa, certo? Então, você vai ter o seu faturamento, então tudo que o cliente te pagou. Vale a pena também você registrar a forma de pagamento. Então, tanto no Pix, tanto no cartão, tanto no boleto. Então, você vai também interpretar como que tá esse valor do seu serviço. A maioria dos pagamentos ali foi em Pix, foi à vista. Então, de repente, o preço do seu serviço está acessível, está barato. Você pode ter uma margem de aumento, porque as pessoas pagam facilmente, né?
Então, coloque também esse registro na sua planilha. E aí, como eu disse, você vai registrar suas despesas também, o custo do seu serviço. E vale a pena também você diferenciar o que é custo fixo e o que é custo variável. Então, fixo é aquilo que todo mês você vai pagar. Então, o aluguel dessa sala, por exemplo, a internet, que é sempre o mesmo preço, é fixo ali todo mês, você vai fazer isso. E as variáveis que vai variar, como já se diz o nome. Então, por exemplo, você investiu em um equipamento. Não é todo mês que você investe naquele mesmo equipamento. Então, foi naquele mês exclusivamente, então é variável, certo? E aí sim, com esses dados você vai conseguir determinar o lucro do seu consultório. Então, o seu faturamento menos ali as suas despesas, você vai determinar qual que é o lucro. Aí sim, esse é o valor que você vai utilizar. Só que vale uma dica também, nem tudo que o seu consultório fatura como um lucro, tem de lucro, nem tudo é seu. Eu acho muito importante você fazer uma divisão do que é você como uma pessoa física e você é uma pessoa jurídica. Então, frente ao lucro desse seu consultório, faça uma reserva para sua empresa também. Seja 10, 20, 30% destinado a um caixa da empresa. Por mais que você não precise investir em nada agora, é fundamental a cada mês você fazer um caixa da empresa. Porque em algum momento, se você quiser fazer um curso, ir num congresso diferente, comprar algum equipamento, esse investimento ele tem que ser da empresa, ele tem que ser do seu consultório. Não precisa mudar ali os seus planos pessoais para então investir na sua profissão. Então faça o quanto antes esse caixa que é da sua empresa, que você vai lá utilizar e não vai mexer na sua estrutura ali pessoal. E aí sim você vai ter o seu salário. Então, por exemplo, 80%, 70% do lucro do consultório vai ser o seu salário. Então é importante você ter essa mentalidade de CNPJ e CPF, ou seja, você é a sua empresa e você é pessoa física, certo? Porque assim você consegue se planejar e realmente ir crescendo o seu consultório, não ficar indo prejuízo. Bom, considerando esses dados, então, que eu acho que são os fundamentais, você consegue acompanhar a sua evolução. Se a cada mês você fizer esse registro, você vai entender, bom, estou crescendo o meu faturamento, estou melhorando a captação ou não, a minha captação tá ruim, minha fidelização tá melhor, estou evoluindo nisso, preciso focar nisso, isso daqui não tá legal, vou criar um projeto para melhorar sobre isso. Então, olha só o quanto que é fundamental. Quando eu comecei a fazer isso, realmente os meus resultados começaram a aparecer. Então é você realmente se comparar com você mesmo. Isso é o mais importante, isso é saudável. Você começa a determinar um caminho com clareza do que você tem que fazer. Então, se ontem não estava tão bom e hoje já está melhor, isso te dá um ânimo, isso te dá realmente um caminho, uma clareza de que se você continuar nesse sentido, você vai evoluir cada vez mais. Então, Nutri, não deixe de fazer a sua planilha de acompanhamento de dados. Assim, com certeza, você vai conseguir melhorar aí a sua profissão, a sua carreira, você vai conseguir faturar mais e viver a qualidade de vida com o seu trabalho. Agora eu quero que você me conte aqui se você já faz essa organização ou se você vai começar a fazer agora. E se você tem alguma dúvida também, vai ser um prazer te ajudar. Você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Dá um joinha no vídeo se você gostou e se inscreva no canal, porque aqui a gente tem vários conteúdos que podem te auxiliar para você ter realmente uma liberdade na sua profissão. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.